Marcos, eu quero trabalhar com dados, com analytics. Por onde eu começo? O que eu faço? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marcos, trabalho com dados e analytics há mais de 15 anos e vim responder uma das perguntas que mais me fazem, tanto na área de trabalho quanto aqui no canal. A pergunta que sempre me fazem é: Marcos, eu quero trabalhar com dados, com analytics, e eu sou de outra área. Por onde eu começo? O que eu faço? Eu tô numa área que trabalha um pouco com dados, mas não trabalha tanto. Eu quero fazer uma transição, quero mudar. Ou eu nem tô na área, quero começar minha carreira para trabalhar com dados. Dou algumas dicas, falo algumas coisas que ajudam nessa transição. Inclusive tem alguns relatos, como é que falam? Testemunhos, né, de pessoas que fizeram essa transição e deu muito certo. Então eu vou compartilhar com você o que geralmente eu falo para pessoa que quer entrar na área de dados, mas não sabe por onde começar. Primeiro, deixa eu pendurar aqui. Geralmente, quando a gente trabalha com dados, em uma hora ou outra, a gente sempre vai ter que lidar com bases de dados relacionais. E, em geral, usa uma linguagem chamada ANSI SQL. Então, para começar, é bom dar uma estudada em SQL, que é uma linguagem usada para fazer consultas e manipular dados no banco de dados relacionais. O SQL do Oracle é um pouco diferente do SQL da Microsoft, que é um pouco diferente do SQL do MySQL. Então, cada plataforma tem algumas diferenças. Em geral, se você souber o SQL padrão, você vai conseguir se adaptar em qualquer outros bancos de dados relacionais. Essa é uma das linguagens de programação que eu sempre falo para o pessoal fazer, que é o SQL. Vou pegar aqui a colinha. Então, você está lá começando você vai começar a estudar para trabalhar com dados e analytics, seja como análise de dados, seja como engenharia de dados, seja como engenharia de analytics, seja como cientista de dados, que já é uma vertente um pouco diferente, que dá para usar até uma linguagem chamada R. Em algum momento você vai chegar nessas linguagens. Então, primeiro é SQL, eu vou colocar aqui, ó, nesse quadrinho, SQL. Vamos colocar aqui. SQL, primeiro. Então, dá para dar uma olhada em SQL, para que ele serve, o que ele faz, onde usa, como vivem, essas coisas, recomendo. Depois, tem uma linguagem que é uma linguagem auxiliar, que ela serve tanto para trabalhar com dados, como para trabalhar com outras coisas, que se chama Python. Aqui, ó. Python. Com a linguagem Python, você vai ter acesso a alguns recursos que a gente chama de biblioteca que fazem coisas específicas. E ela tem o Python tem uma biblioteca e algumas específicas para se trabalhar com dados, para você ler dados do jeito que ele vem, manipular, deixar ele flat, tudo. Então é uma boa linguagem de programação para você aprender também. Então SQL e Python começa por aí. E na minha percepção, é mais importante do que você saber a linguagem, a tecnologia, a ferramenta da marca a ferramenta da marca B, a ferramenta que é na nuvem, a ferramenta que é on-premise, a ferramenta dos anos 80, que é legado, um COBOL. Mais importante que você saber a ferramenta é saber o conceito. Então, se você vai começar para mexer com SQL, Python, é bom que você estude também um negócio chamado estrutura de dados. Por quê? Quando você está trabalhando com milhares de registros, milhões, ou quando você está trabalhando com sistemas críticos de streaming, de jogo, por exemplo, que são milésimos de segundos, então o tipo de dados e como você manipula e como você trabalha ele pode fazer a diferença. Por exemplo, dados de ações, e tem vários filmes e seriados que falam isso, né? Aqueles milésimos de segundos que o seu sistema tem para fazer análise quando abre a bolsa de valores ou quando tem uma grande queda ou uma grande alta, se os seus dados forem estruturados da melhor maneira e o seu algoritmo tiver estruturado para trabalhar com esses dados da melhor maneira, você vai conseguir uma diferença competitiva em relação a outros softwares e outras arquiteturas que foram feitas. Então, por isso é bom você saber de estrutura de dados. E não só por isso, para trabalhar com dados é bom para você armazenar os dados da maneira mais adequada,
usar boas práticas. Então, isso é bastante importante. E o último ponto que eu coloco aqui é lógica de programação. Então, nosso quadro está ficando assim: SQL, Python, estrutura de dados e lógica de programação. Por que lógica de programação? Tanto se você for mexer com SQL, com Python, com R, com C Sharp, qualquer outra linguagem, vai ter horas que você vai ter que fazer algum cálculo que ele vai ter que, se for essa condição, faz isso. Se for essa outra condição, faz isso. Se não, não faz nada. Tenta, por exemplo, tem vezes que você vai tentar inserir dados no banco de dados e vai estar bloqueado. Então você não pode inserir só parte daqueles milhões de registros. Você volta, espera o banco de dados estar ok e tenta inserir de novo. Para fazer isso, você vai ter que fazer uma lógica de programação. E até para ler, quando você for ler dados, existem lógicas que vão te auxiliar a ler dados da melhor maneira e ler dados de uma maneira que não é tão performática. Então, tão importante quanto a ferramenta que você vai usar, que é SQL, Python, e as plataformas que você vai usar, seja ela de qualquer marca que seja, Microsoft, AWS, enfim, tem tanta plataforma que eu acredito que para você começar ou fazer transição ou começar a ir para essa área de dados, você sempre vai parar aqui, ó. Estrutura de dados, lógica de programação, SQL e talvez Python. Às vezes a empresa que você está, o lugar que você está, não vai usar Python, mas vai usar uma outra linguagem. Mas se você aprender Python, você vai aprender a lógica de programação, a fazer funções, laços de for, try-catch, enfim, que vai te ajudar também. E como o Python é uma linguagem que eu considero muito amigável, é ótimo para você treinar lógica de programação e estrutura de dados. Então essa é a minha dica aí para você que está querendo começar a fazer uma transição. Começa por aqui, ó, pelo básico. Começa pelo básico e pelo que é usado na maioria dos lugares e das empresas, assim. Em algum momento, principalmente se for empresa grande, em algum momento você vai bater no SQL, você vai bater num lugar que tem, pode não ser Python, mas vai ter que usar bastante lógica de programação e saber de estrutura de dados, senão seu pipeline de dados não vai performar. Isso significa que você não vai estar fazendo o melhor possível com o que você tem. E aí, que é também onde que entram algumas oportunidades. Às vezes você reestruturar um pipeline de dados já traz, não precisa fazer novas melhorias assim, só reestruturar, a gente chama de tuning às vezes, ou refactory. Às vezes só de fazer isso você já traz um grande ganho para o lugar que você está, automatiza coisas assim, e não precisa ficar sabendo coisas de outro mundo. Comece pelo básico, então vamos lá. SQL, Python, estrutura de dados e lógica de programação. E é isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.